Estamos no capítulo 5, e agora nós veremos circuitos resistivos, né, ainda resistivos, divisores de tensão e de corrente. Então, nesse vídeo será os circuitos resistivos divisores de tensão, ok? Então, seguindo aqui o material, né, o material didático. Bom, nós veremos a princípio, né, deixa eu pegar aqui. Circuitos divisores de tensão sem carga, aberto. Então eu posso fazer de algumas formas, né? Eu posso fazer com divisores com resistências, com resistores fixos, de valores fixos, né? Ou posso usar potenciômetros, trimpotes, são esses elementos aqui, né? Qual é a ideia? Ele é como se fosse um resistor fixo nas suas extremidades, então ele tem um valor, né? Um exemplo, se esse trimpote aqui fosse de 1K, então eu meço 1K aqui, mas ele tem o cursor que eu vou deslizando, né? Então quando eu estou na metade do percurso, eu teria em relação um extremo com o cursor, eu tenho parcialmente ali, né? Se eu estou na metade, e assim vai. Também os resistores, assim, os trimpotes de carbono, esse aqui é de fio, né? Que variam aqui de forma angular e tem os que variam de forma linear também, assim, né? Deslizantes. Então são os tipos, né? Potenciômetros que tem, trimpotes. Então eu posso fazer, né? De vez de ser resistências fixas, eu poderia ter aqui, na verdade, isso aqui representando como se fosse um trimpote, um potenciômetro. E eu faço, dependendo do cursor da posição que está, eu tenho valores de R1 e R2 aqui, né? Circuito aberto ainda, né? Nada consumindo, ok? Então nós vamos usar o Tinkercad, que é um software que nos ajuda muito a não ficar tão abstrato, né? E depois nós veremos aqui, olha, isso nós faremos as simulações com trimpote e assim ainda. Por enquanto ainda só o divisor de tensão resistivo, ok? Então vamos no Tinkercad. Eu já deixei pronto algumas coisas aqui, até vou tirar aqui só explicar. Bom, aqui eu tenho só o formato mesmo, o circuito é parecido com aquele que nós vimos agora no material literário, né? Eu tenho uma fonte, né? Eu alimento um circuito resistivo aqui, que no caso eu tenho dois resistores. Nesse caso eu tenho dois resistores de quanto? De 1K, ok? Tá. Independente da tensão que eu aplico, quando eu tenho resistências iguais, se eu pego a referência, né, de um extremo aqui e meço aqui na metade dos dois, eu vou ter metade do potencial aplicado, né? Porque as duas resistências são iguais, ok? Apenas dependendo da resistência total, no caso aqui é uma série, a soma vai dar 2K, né? Então a corrente do circuito é a tensão total aplicada dividido por 2K, então você vai ter a corrente total do circuito. Mas eu tenho aqui metade do potencial porque eles são iguais. Esse outro aqui também é a mesma fonte, só acrescentei a mais uma resistência. Mantendo aí a resistência de 1K. Então aqui eu tenho 1/3, né? Como são resistências iguais, eu tenho 1/3 do valor. Então um divisor dividido por 1/3, né? Só para nós termos. Já nesse exemplo eu tenho aqui um potenciômetro. Eu coloquei, eu acho que 1K nesse potenciômetro, ok? Então eu vou variar, né? Os extremos não variam, mas entre o cursor e qualquer um dos extremos, se eu variar, eu vario então a minha tensão, né? Que eu estou variando a resistência. Então esse voltímetro aqui, eu estou medindo o potencial aqui em relação ao zero da fonte, em relação aqui, no caso a metade, aqui em relação ao zero, aqui em relação ao último divisor, né, a 1/3, e aqui em relação ao zero, em relação à metade, que é o cursor mesmo, né? Aí eu vou variando essa resistência e nós vamos ver a variação de tensão. Ainda para quem tá começando a entender, o voltímetro ele tem uma alta resistência, né? Ele apenas mede potencial. Isso é uma característica dele, nós veremos mais interno. E já até disse, a gente nem fala resistência interna, a gente fala impedância porque contém algo mais que nós aprenderemos. Mas assim, enfim, ele não é para criar um distúrbio, né, onde ele está medindo, porque é como se fosse um exemplo, o ideal uma resistência infinita. Eu só enxergo o potencial, ele não interfere, ele não cria um divisor aqui em paralelo com onde eu estou medindo, ok? Depois aqui nesse caso eu vou até aplicar um resistor paralelo de valor bem maior, porque quanto maior, né, o infinito eu não tenho alteração nenhuma aqui, né, em paralelo. É como um caso de um voltímetro ideal. Mas
se eu colocar uma resistência, por exemplo, 100 vezes maior do que aqui, já começa a afetar, mas 100 vezes ainda é pouco, ok? Se ela fosse o mesmo resistor em paralelo aqui, a resultante disso aqui, ou a resistência equivalente, seria metade. Isso já eu afeto demais aqui, né, a queda. Então é o seguinte, nesse momento, a característica interna do voltímetro é de uma resistência bem muito alta, que não vai afetar, só vai ler os potenciais aqui. É isso que nós temos que ver nesse momento, ok? Então vamos rodar a simulação. Bom, vamos entender primeiro esse circuito. Esse circuito aqui eu estou aplicando 9 volts. Como eu disse, eu tenho dois resistores iguais de 1K. Então a resistência equivalente do circuito série resistivo é a soma dos dois. Então eu tenho 2K. Qual é a corrente total do circuito? Então 9 volts dividido por 2K que ele está enxergando vai exatamente dar esses 4,5 miliamperes, ok? Só que se eu estou aplicando 9 volts, né, total, e aqui eu tenho duas resistências iguais, como eu disse, eu vou ter metade do potencial. Então é isso que nós estamos vendo aqui, ok? Já aqui nesse outro aqui, ele é basicamente é o mesmo, eu só acrescentei uma resistência a mais. Ao acrescentar uma resistência a mais em série, eu mudei a resistência equivalente do circuito série, ok? Agora eu estou com 3K, 9 volts para achar, usando a lei de ohms, para achar a corrente total do circuito, 9 volts dividido pela resistência total, que é 3K, eu tenho 3 mili a corrente circulando no total aqui. Só que como são 3 aqui, na questão do divisor, como são 3 resistências iguais, eu vou ter 1/3 do valor da fonte aqui, né? 9, 1/3 vai dar, dividido por 3 dá isso mesmo, ok? Se eu medisse o potencial aqui, eu tenho 2/3. E aqui eu tenho o potencial da fonte total, né? Obviamente. Então, a gente pode até fazer isso, né? Eu venho aqui, desconecto aqui. Então, aqui, abaixo eu tinha 1/3. Então, aqui eu tenho que ter 2/3, né? 2/3 são 6 volts. Ok? Se eu me movimentar para cá, eu estou medindo na fonte 9 volts. Então, atenção, as leis ali de ohms, as leis que a tensão total aplicada no circuito vai estar distribuído nas quedas de tensão. Então aqui, como são resistências iguais, aqui eu tenho 1/3, 2/3, aqui eu tenho o inteiro aqui, tá? O que eu estou aplicando. Ótimo, então vamos agora no próximo aqui. Esse é com potenciômetro. Então, assim, a resistência é 1K, lembra que eu disse para vocês? Então 10 volts dividido por 1K vai dar uns 10 milis aproximadamente, tá medindo aqui, ok? Então eu já estou com ele na metade aqui. Então 10 volts aplicado, eu estou com a metade do cursor, eu consegui acertar aqui para estar dando exatamente a metade. Mas aqui eu posso mexer ele, né? Então se eu vou para esse lado, se eu estou indo para o lado do extremo da fonte, do potencial aplicado total, eu estou aumentando o potencial no divisor. Mas se eu vou para o outro extremo, eu estou diminuindo, né? Até zerar, até fechar um curto aqui nesse terminalzinho aqui, né? Ok? Ele não está indo mais que isso, ele sempre mantém não é isso mesmo. Ele não zera, mas ele tem uma pequena resistência para dar os 5 mV. E aqui eu vou aumentando ele. Então na metade eu tenho metade da tensão. Então esse aqui é um resistor variável, então é um divisor de tensão variável, né? Depende de onde eu deixo ele, ok? Então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: como eu estou com o circuito aberto e o voltímetro tem uma característica de alta impedância, né, de alta resistência, isso não afeta, né? Mas vamos voltar aqui no caso, vamos fazer mais uma experiência aqui. Aquele caso que eu falei para vocês que eu tô aqui só com o voltímetro, né, medindo em paralelo, então ele tem alta resistência e não vai afetar, ele só apenas vai medir o potencial. Exatamente, eu tenho 1/3. Mas vamos supor que eu queira aplicar aqui, ó, o Ctrl+C, Ctrl+V, só vou copiar uma resistência em paralelo aqui, se eu estivesse medindo aqui uma resistência em paralelo. Tô apenas colocando uma resistência em paralelo aqui. Bom, se eu colocar a mesma resistência, o resultante divide por 2, então afeta demais o divisor. Mas vamos supor que se ele fosse aqui 100 vezes, né? Como ali é 1K, 100 vezes é 100K, ok? Então agora é diferente, né? Eu tô assim, o voltímetro ainda tem que continua tendo uma característica interna, mas só que eu coloquei agora em paralelo uma resistência muito alta, 100 vezes maior. Então lembra que deu 3 volts, quantos vai dar agora? Olha, já afetou um pouco, né? 100 vezes não é tanto, mas eu já diminuí 0,02 volts, né? Ok? Então já começa a afetar. Por isso que aqui eu comprovo também que a característica interna do voltímetro é de uma alta resistência, porque quando eu estava medindo ele não estava afetando, né? Se ele não tivesse uma resistência tão alta como característica interna, daria esse mesmo efeito, a começar a afetar o divisor, né? Mas não é o que acontece. Só aconteceu porque eu realmente coloquei um resistor
100 vezes maior. Se esse resistor fosse 1000 vezes maior, né? Então, como se fosse 1 mega, né? Que é 1000K. Tá? Mas vai afetar, quase que não afetou, né? Como se fosse uma resistência equivalente a uma resistência interna de 1 voltímetro, né? Não afetou, porque é 1000 vezes maior, né? Você já viu que 100 vezes maior já dá uma pequena diferença. Então, você imagina se você começar a diminuir, né? Isso aqui. Então, o caso aqui, os divisores de tensão resistivo, né? Sem carga, eu acabo não tendo, eu tenho exatamente o valor calculado, porque eu não tenho uma carga em paralelo associada, eu apenas tenho um voltímetro potencial que eu estou medindo e ele tem uma característica interna de autoimpedância, então isso não afeta. Então isso é o que eu queria passar para vocês, né? Então nós vimos aqui circuitos resistivos, mas como divisor de tensão, ok? No caso eu usei aqui resistências iguais, mas poderia ser diferentes, né? Então um exemplo, não muda nada aqui. Eu poderia colocar que esse aqui fosse também, um exemplo, esse fosse de 2K e esse é de 1K. Então eu tenho 3K total. Então 1K aqui eu acabo tendo 1/3 também da tensão aplicada, né? 1/3 da tensão aplicada. Mas pra você ver, diferente já, porque eu usei resistência diferente. Tá, eu quero elevar essa tensão, eu quero 6 volts, né, no divisor, eu não quero 3 volts aqui embaixo. Então eu posso fazer assim, colocar 1K em cima, certo? E isso 1K em cima e o 2K embaixo, ok? Vou botar para funcionar, então eu tenho. Então você vai fazendo, depende do que você quer aplicar, onde você vai querer aplicar esse sinal com o sinal do divisor. Você pode fazer o cálculo, você pode fazer montar o divisor que você queira, a tensão que você queira. É só questão de a escolha certa, a quantidade de resistores envolvido, ou a escolha dos valores, ou usar um potenciômetro que você tenha a flexibilidade de acertar o valor que você quer. O potenciômetro aqui é de 1K. Agora eu quero um divisor de 3 volts, né? Então venho, ajusto ele 3 volts. Não quero mais, quero o de 6 lá que eu falei. Então eu não mexo em resistor nenhum, apenas eu mexo no cursor, na posição do cursor, né? Ok? Então é isso. Por enquanto, divisor resistivo sem carga. É o que nós vimos, agradeço a atenção, muito obrigado.